Graça e paz, amado do Senhor, amada do Senhor. Seleção e comentários de textos bíblicos, Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 31. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Jesus prediz que Pedro o negará. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Jesus no Getsêmani. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, isto é, João e Tiago, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Na sua hora da mais profunda angústia, pois Jesus sabia o que esperava. Ele já tinha visto várias pessoas sendo crucificadas. Era o meio mais terrível aplicado pelo exército romano contra os criminosos. Ele sabia o sofrimento que ele ia passar, o sofrimento físico, toda a vergonha a qual ele seria submetido, e todo o terrível sofrimento, ferimentos, humilhações terríveis. E o pior de tudo, ele levaria sobre si o pecado de toda a humanidade. Deus é santo, Deus teria de se afastar dele. Ele chegou a clamar na crucificação: Deus meu, por que me abandonaste? Porque ele representava o seu pecado, o meu pecado e o pecado de toda a humanidade. Então ele levou os seus discípulos mais chegados, mais amigos, Pedro, Tiago e João, para orar com ele, para vigiar com ele. Eles não aguentaram e dormiram. E ele, na sua terrível angústia, ele disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Ele, no Getsêmani, se angustiou e se entristeceu de tal maneira que houve uma mudança metabólica no seu corpo.
O outro evangelista diz que ele suava gotas de sangue, tal a angústia que ele passou. Ele sabia o terrível sofrimento que o esperava, a terrível humilhação, a maldição que o esperava em teu lugar e no meu lugar, por amor a nós. Então ele suplicou ao Pai: Pai, arranje um outro jeito de salvar os seres humanos. Arranje um outro jeito de salvar os seres humanos. Mas se não for possível, faça-se a tua vontade, não a minha. Jesus era homem como você e eu, mas também ele era Deus. E aqui na terra ele deixou os seus atributos, os seus poderes de Deus lá na glória. Aqui na terra ele sentia a dor quando levava um beliscão. Aqui na terra ele sentia as angústias que nós sentimos. E aqui na mais profunda angústia ele suplica a Deus: arranja outro jeito de salvar os seres humanos. Meu querido, minha querida, não tinha outro jeito. O justo tinha de morrer por nós, pecadores. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo era o próprio Jesus Cristo, o Messias, o ungido, o enviado por Deus para salvar a você e a mim e a todo aquele que nele crê. Então ele exorta os discípulos: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu e você, meu irmão, minha irmã, muito amados do Senhor, somos criaturas de Deus. E um dia ouvimos a pregação do Evangelho e, se o aceitamos, nos tornamos filhos de Deus. Mas continuamos com a herança biológica de filhos de Adão e Eva, com a herança pecadora ainda em nós. A nossa carne, a nossa natureza humana de filhos de Adão e Eva gosta de pecar. Então precisamos nos vigiar e orar para Deus nos fortalecer, para que possamos vencer o pecado. O preço do seu pecado, o preço do meu pecado foi enorme. Terrível sofrimento no Getsemane, antevendo o sofrimento pelo qual ele passaria na cruz do Calvário. Terrível sofrimento, e Deus não pôde atender a sua oração, entende? Arranjando outro meio de te salvar e de me salvar. Só com a morte do seu próprio filho. Isso é que é amor. Deus provou que te ama e me ama, dando o seu filho, que sofreu terrivelmente e morreu para que você tenha perdão dos seus pecados. E ele ressuscitou, vencendo a morte, para te dar vida eterna com Deus. Com Jesus no coração, sendo servo de Deus, você tem a vida eterna. Você é filho de Deus. Aleluia.